Salve, salve, meus queridos! Tudo bem? Vai começar mais um podcast. Eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E nós somos o Calil com Farra. E hoje, mais uma vez, antes de começar esse bate-papo, eu quero já fazer um pedido para vocês o seguinte. Clica aí, no curtir, vai lá, se inscreve no canal, vai compartilhar esse vídeo, porque o papo de hoje está excepcional, está interessante. Se você gosta desse conteúdo, fica com a gente que hoje vai ser uma coisa diferente. E hoje, mais uma vez, temos um convidado especialíssimo. Temos aqui, hoje, o Jihad Samur, que é advogado, brilhante advogado. Ele é nadador, ele é ciclista dos bons, isso eu posso falar, e ele é presidente da ANAGE, Associação Nacional dos Juristas Islâmicos. Seja muito bem-vindo, Sadiq. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Parabéns por essa iniciativa, por esse podcast, uma dupla, e deu certo, hein? Melhor que dupla sertaneja. Pois é. Estamos aqui para contribuir aí e tentar passar um pouco da nossa experiência. Muito obrigado pelo convite. O Jihad, eu já queria começar dizendo o seguinte, aqui no Ocidente, muitas pessoas confundem o povo árabe com o povo turco, com o povo iraniano. Eu queria que só levemente você falasse desses três povos. Uma excelente pergunta. Árabes estão em países que falam a língua árabe, iranianos estão na Pérsia e falam o persa, e os turcos estão na Turquia e falam a língua turca. Há essa confusão muitas das vezes por conta de colonização. Então, principalmente nós libaneses, descendentes de libaneses, a França colonizou o Líbano por muito tempo e também a Turquia. Então teve uma questão aí que os passaportes eles vinham carimbados com o selo turco quando eles chegavam aqui no Brasil. Por essa razão tem essa confusão e acham que todos estão na mesma língua e são línguas diferentes, culturas diferentes. São culturas diferentes, mas tem muito que os ligam, né? Por exemplo, nos países árabes que se falam árabe, a maioria desses países, a maioria lá são todos da mesma religião, que é isso que nós vamos falar. No Irã, a maioria também. Já na Turquia, eu não sei se é maioria. Você tem lá os católicos otomanos, né? Bom, e dentro do Islã, dentro do islamismo, nós ainda temos divisões, né? Então gostaria que, se possível, você falasse um pouco do Islã, dos xiitas, dos sunitas. Sim, vamos lá. Nesses países árabes que falam a língua árabe, a grande maioria são muçulmanos. Agora, muitos acham que o árabe automaticamente ele é um muçulmano. Quantos muçulmanos nós conhecemos que são, na grande maioria, não árabes? Indonésia, maior país islâmico do mundo. Sim. Então, hoje, no mundo total de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que são muçulmanas, vamos falar que 15% são árabes, falam a língua árabe. 85% desses muçulmanos no mundo não são árabes e falam outras línguas. Como eu disse, a Indonésia, Paquistão, Índia, na Europa, na Ásia, Malásia e etc. No Irã. Então, o Irã é de maioria islâmica, porém, eles são xiitas. E os xiitas são minoria desse universo de muçulmanos no mundo. Eles representam aí 13%, 14%. A grande maioria dos muçulmanos são sunitas. Os xiitas estão no Irã, uma parte no Líbano, tem no Iêmen e depois esparsos em outros países. Os sunitas estão nos outros e é a grande maioria. Então a diferença básica é essa entre esses países. Agora, os muçulmanos sunitas são aqueles que herdaram a passagem pós-morte do profeta e colocaram como regra a capacidade. Então, para nós sunitas, depois da morte do profeta houve
califas, sucessores. Califa significa sucessor, que ia dar representatividade e liderança para a religião. Hoje nós não temos, mas naquela época teve 4 califas. Para nós sunitas, o primeiro sucessor era o seu amigo, Abu Bakr, do profeta, por merecimento. Depois veio Omar, depois veio Osman e o último é Ali. Os xiitas não aceitam isso. Os xiitas entendem, porque Ali era primo do profeta, por questão de consanguinidade, ele teria direito e ele seria o sucessor legítimo e seria o primeiro. Então tem essa divergência e aí eles têm algumas práticas que divergem das nossas. O Alcorão é o mesmo, para todos os muçulmanos do mundo todo, é um Alcorão só. Agora, práticas dos xiitas que nós sunitas não praticamos, há várias diferenças. É isso que eu ia até te perguntar, existe alguma diferença, né? Provavelmente sim, entre a interpretação dos escritos sagrados pelos xiitas e pelos sunitas? Sim, muitas das vezes na questão da prática. Então, o Alcorão, como eu disse, é a lei maior, é a Constituição e todos seguem ali. A questão, por que nós somos chamados de sunitas? O que é sunita? É que segue a sunna. O que é a sunna? A tradição deixada pelo profeta. Então, o que o profeta falou, o que ele fez e o que viram ele fazer, nós praticamos. Então, a sunna vem complementar a Constituição maior, que é o Alcorão. Os xiitas, nessa tradição, eles não seguem todos os califas que eu citei. Eles não seguem Abu Bakr, nem Omar, nem Osman. Eles seguem exclusivamente os ensinamentos deixados por Ali, por conta de ser parente do profeta. E aí eles têm outras práticas que divergem das nossas. Existe, não sei se no popular, vamos dizer assim, dizem que os sunitas são os moderados e os xiitas são os radicais. Como que isso é na realidade? Não existe isso. Não tem essa questão de ser extremista ou não. Nós sempre falamos que o verdadeiro muçulmano é aquele que está dentro das fronteiras que é o Alcorão e a Sunna, o que o profeta fez e ensinou. Se você sair dessas fronteiras, você já deixa de ser muçulmano. O profeta, há 1.400 anos atrás, ele deixou um ensinamento falando que o Islã iria se dividir em várias partes, como os cristãos se dividiram. E ele disse, uma parte que vai para o paraíso. É quem seguir o Alcorão e os meus ensinamentos. Aquele que inovar, aquele que colocar aquilo que ele não praticou, ele está em erro. Agora, essa questão todos falam por conta de costumes, muitas das vezes persas, porque o Irã não é árabe. Então tem os costumes tradicionais e eles colocam como lei muitas das coisas que não estão no Alcorão, ou colocam de uma forma expressa que o profeta também muitas das vezes não ensinou. Eu sempre digo que nenhum país do mundo segue a Sharia, a lei islâmica 100%. Nenhum. Nem a Arábia Saudita, esses países de maioria muçulmana, nenhum segue 100% da lei islâmica. Sempre tem costumes tradicionais de cada país, mesclando com algumas leis islâmicas, mas 100% não há. Os drusos também seguem o Alcorão? Não. Não. O nosso Alcorão não. Eles têm um livro sagrado deles e outros rituais que eles praticam. Parece que quando chegarem ao paraíso, não sei se é verdade, mas os drusos dizem que o paraíso é Laben Ma Azal, que ele tem um rio de coalhada com mel, Laben Ma Azal. Na realidade para nós muçulmanos tem isso aí também, que no paraíso, o que é o paraíso? O paraíso é um local cujo olho jamais viu, cuja mente jamais imaginou, cujo coração jamais sentiu. Nenhuma beleza desse mundo se equipara ao paraíso. Então lá tem tudo que nós necessitamos, vem para nós, é o lugar de recompensa. Então é mencionado rios de leite, rios de mel, rios de vinho que não embriagam. Tudo aquilo que a mente humana desejar vem até você, comida, prazer, você não tem fome, não tem sede, você não tem dor, você não tem tristeza. Então é um local diferente aqui dessa vida, mas nós temos também Por isso até que existe, não sei se isso é real no Alcorão, é uma pergunta de leigo, a questão das virgens do paraíso, eu acho que está nesse lugar. Sim, tem também.
tem também a questão das virgens. Só que as pessoas acham que você vai se explodir para encontrar com virgens no paraíso. Na realidade, foi uma vez me questionaram uma pergunta similar. Se o muçulmano ele estiver casado com 2 mulheres, quem vai estar com ele no paraíso? Quem que vai? Falou, as duas. Ou quem ele mais gostar, ou quem ela mais gostar, e etc. Quem você mais ama estará com você no paraíso. Agora, essa questão das virgens leva a essa questão do prazer, daquilo que você não imaginava, da recompensa, de todo o esforço que você fez aqui para ser uma pessoa boa, honesta, que tem valores e etc. Agora, não essas pessoas, se você se matar de forma a prejudicar alguém, sem legítima defesa ou qualquer situação que você causou e prejudicou alguém, você vai para o inferno, islamicamente falando, você não vai para o paraíso. Tanto é que há um ensinamento do profeta nesse sentido, que Deus ele vai chamar antes do julgamento alguns níveis de pessoa. Primeiro ele vai chamar aquele que se matou em nome dele. Vai falar, vem aqui, o que você fez? Você se matou em meu nome? Você está mentindo, você se matou para ser chamado de herói. Não tinha nenhuma causa justa aí. Vá para o inferno. Aí vai chamar um que tinha conhecimento aqui na vida. Você quis se passar por uma pessoa sábia para se autopromover. Você não usou teu conhecimento para ajudar ninguém. Vá para o inferno. E vai chamar o caridoso também, que tinha dinheiro e ajudava os outros. Você ajudou os outros para ganhar fama, status, você não ajudou de coração sincero, vá para o inferno também. Então tudo isso é ponderado por Deus, o que está no coração, o que a pessoa tem de sinceridade. Jihad, talvez os maiores males da atualidade sejam a ignorância e a propaganda enganosa, né? Nós aqui no Ocidente somos bombardeados com informações que não são verdadeiras. Você já esteve no Líbano, você conhece como é lá a realidade, como é o povo, é religioso e sabe muito bem que o Islã não prega nada de errado, prega respeito à família, respeito nas relações entre as pessoas, honestidade. E aí o que a gente vê é uma confusão até assim, com vontade, com força, proposital, de que não, é árabe, é terrorista, é muçulmano, é terrorista. Então eu queria que você falasse um pouco disso, das coisas que a gente sente um pouco na pele de quem tem orgulho de ser árabe. Vamos lá, como eu disse no início, nós temos irmãos árabes cristãos, irmãos árabes judeus, irmãos árabes ateus. E a nacionalidade aqui não entra na questão da religiosidade. Agora, se a pessoa é um árabe ou um não árabe, brasileiro, qualquer nacionalidade que seja, e ele se intitula muçulmano, ele tem o dever de não injustiçar ninguém. Ele tem o dever de não maltratar ninguém. Ele tem o dever de ser exemplo na sociedade. Seja em questões familiares, seja em questões sociais, seja em questão de você com o seu empregado com o patrão, em qualquer área na sociedade, ele tem essa obrigação. Então hoje, o nosso maior inimigo se chama mídia. A mídia, ela vai divulgar. Aconteceu um atentado nos Estados Unidos. Verifica a religião dele. Se ele for muçulmano, a manchete é: terrorista islâmico entra em escola. Se ele não for muçulmano, psicopata. Entendeu? Então eles não vão colocar cristão terrorista entrou numa escola, budista terrorista entrou numa escola, e assim sucessivamente. Então essa vinculação da religião com atos terroristas que faz com que as pessoas tenham uma visão deturpada. E infelizmente nós estamos num país que elas não conhecem, elas não estudam, elas assimilam as informações por onde a grande mídia passa.
seja Jovem Pan, seja Globo, qualquer uma das similares, elas não vão passar o que os muçulmanos praticam, o que eles fazem, o que eles acreditam. Grande parte dos nossos irmãos cristãos aqui acham que nós não acreditamos em Jesus, acham que nós não reconhecemos a Virgem Maria, os muçulmanos acham que nós acreditamos em outro Deus. Eu já tive casos na ANAGE de líderes religiosos, que eu chamo de pseudos líderes, que chamou Allah de demônio. E Allah é uma palavra em árabe que quer dizer Deus, um Deus, único. O cristão no Líbano, que está numa igreja no Líbano, ele pega a Bíblia em árabe e ele lê Allah. Ele lê Allahu Akbar. Allah. Deus é maior. E aí um pastor que deveria educar, ensinar, passar valores para os seus seguidores, chama o próprio Deus que ele diz adorar de demônio, e religião islâmica de satânica, matriz africana de satânica e etc. Então esse é o cenário que nós temos aqui. Mas nós não passamos a mão na cabeça de muçulmano nenhum se ele faz algo de errado. Recentemente, um muçulmano brasileiro que nós não conhecíamos, ele estava planejando atacar a sede da Polícia Federal em São Paulo. E conseguiram pegar ele com armas e todo o planejamento. Ele até criou resistência, acho que lesionou um policial no ato da prisão. No outro dia, vocês entrem no site da ANAGE, está lá a nota de repúdio parabenizando a Polícia Federal, porque ele não representa os muçulmanos. Agora, eu pergunto, aqui no Brasil, será que você chama os muçulmanos de terroristas? Eu nunca vi um ato de terror aqui, e os muçulmanos estão aqui desde as primeiras caravelas. Os primeiros escravos que entraram aqui, africanos, eram muçulmanos. Pesquisem, Revolta dos Malês, eram muçulmanos. Não vi nada, só vi contribuição na culinária, no vocabulário, na economia, e só valores passados. Agora, se eu pegar toda a criminalidade do Brasil, seja estupradores, traficantes, políticos corruptos, enfim, as pessoas que estão presas. Se eu pegar o sistema penitenciário hoje brasileiro, eu te garanto que 90% dos presos ali se intitulam cristãos. Eu vou chamar todo cristão de terrorista, estuprador, traficante, corrupto. E por que não fazem essa analogia? Por que generaliza só os muçulmanos? 1 bilhão e 700 milhões de pessoas no mundo. Se fossem terroristas, não tinha mais mundo hoje. 26% da população mundial hoje é muçulmana. O maior crescimento religioso. É a que mais cresce, e se você comparar com todos os ramos do cristianismo, a religião islâmica está em segundo lugar. Mas se você colocar muçulmanos com católicos, muçulmano é maior. Muçulmanos com evangélicos, muçulmano é maior. E é que mais cresce. Por que mais cresce onde tem conhecimento? Porque as pessoas estudam. Por que começou a crescer depois do ataque às Torres Gêmeas? Porque as pessoas... quem são esses muçulmanos? Vamos pesquisar quem são eles. Por que cresce de forma exponencial na Europa, na Inglaterra, na França? Porque as pessoas vão conhecer a realidade, que os muçulmanos adoram um único Deus, que nós seguimos todos os profetas, que Jesus é um grande profeta, citado 25 vezes no Alcorão, que a Virgem Maria é a mulher mais santa que Deus colocou aqui na Terra, que tem um capítulo no Alcorão com o nome dela, Surata, capítulo de Maria, que para nós nenhum profeta é melhor que o outro, que nós adoramos apenas a Deus e seguimos os exemplos dos profetas, de retidão, de valores. É isso. Jihad, deixa eu... Você citou o 11 de setembro, né? Sim. Eu queria muito que você comentasse sobre o impacto que esse atentado teve acho que na comunidade toda, no Islã de uma maneira geral, e também do ataque ao Charlie Hebdo, que foram duas situações bem assim, talvez houve até uma distorção na época sobre como teria sido, como teria acontecido e sobre as motivações que isso teria acontecido. Sim, do World Trade Center há várias teorias. Há teorias que têm documentários que comprovam que ali não foi só os aviões, tem algo maior ali e um interesse político na época e etc. Tanto que morreram mais pessoas de baixo escalão e os de alto escalão não estavam ali no momento. Porém, enfim... quem atacou foi o Talibã? Quem criou o Talibã?
Estados Unidos. Então, Osama Bin Laden era... Fez muito Sim. negócio era, com cri- eles. era, Sim, cria, era sim. cria dos norte-americanos. Do Bush pai. Isso. Enfim, os muçulmanos não podem fazer isso. Não podem matar qualquer inocente. Deus, ele diz no Alcorão, aquele que salvar a vida de um inocente é como se tivesse salvo toda a humanidade. E aquele que tirar uma vida sem motivo algum é como se tivesse matado toda a humanidade. Então, esse é um ponto. Então, pós World Trade Center, houve sim vários atos de intolerância. Nessa época, muitos muçulmanos sofreram agressões mundo afora. E depois vem a questão do Charlie Hebdo. Num país que prega igualdade, fraternidade e liberdade, porém, essa liberdade é só para um grupo seleto de pessoas. Não tem fraternidade, não tem igualdade, proíbem o uso do véu, proíbem a prática religiosa em espaços públicos e etc. Então, houve uma afronta ali. Mas muçulmano nenhum poderia atacar porque fez uma caricatura do profeta. Isso não é permitido. Agora, nós sabemos que há ação e reação. Você não tem como controlar todos os muçulmanos. Nós não sabemos como que ele pensa, como que ele interpreta a religião, como que ele coloca aquilo em prática, como que aquilo afetou o sagrado dele, a dignidade dele e etc. O que já passou na vida dele como imigrante, dependendo naquele país, o que ele já sofreu de atos de intolerância ou bullying na escola e etc. Então, as pessoas, elas usam a liberdade de expressão de uma forma em desrespeitar o outro. Então, essa é outra questão que nós enfrentamos muitas das vezes aqui no Brasil, à frente da ANAGE. Ação e reação. Então, o que nós sempre colocamos nas nossas ações aqui para o judiciário brasileiro? Nós não queremos importar o que acontece lá fora. Pessoas que cometem atentado, pessoas que invadem igreja, pessoas que matam o outro. Nós estamos querendo evitar isso. Por isso que nós temos que educar os seguidores. E os líderes religiosos têm esse papel. E quando um líder de uma determinada religião xinga a outra, rechaça, rebaixa a outra, ele está passando o que para os seus liderados? Maus exemplos. E você sabe como que aquele cristão está na igreja? Qual que é a situação dele? Não pode ser igual um que estava lá no ISIS, que é o Daesh, Estado Islâmico, que não é nem islâmico e não é nem Estado. Sim. Entendeu? Esse Estado que foi criado também para matar muçulmanos, porque as maiores vítimas do Estado Islâmico são muçulmanos. Vocês viram o Estado Islâmico atacar Israel? Já saiu em alguma manchete? Eles estão do lado, eles estavam do lado. Se Israel fosse inimigo número 1, por que eles não atacaram? E o Netanyahu estava patrocinando gangues do Estado Islâmico para combater e matar palestinos. Essa é a realidade que as pessoas, a mídia não vai passar. Jihad, recentemente teve uma grande população nas ruas e elas carregavam duas bandeiras. Sim. Uma bandeira do Brasil e uma bandeira de Israel. E aí eu vi uma reportagem, uma pessoa perguntou, escuta, mas por que bandeira de Israel, né? E a resposta da senhora foi, porque eu sou cristã. Eu vi. Né? Eu vi. Bom, mas o que tem a ver o Israel da Bíblia com o Israel, o Estado criado em 48? Queria que você falasse um pouquinho de Israel, de judaísmo e de sionismo. Sim. Infelizmente, isso acontece até hoje. Mesmo com o genocídio televisionado, eu acho que as pessoas não têm acesso, mas eu coloco tudo que chega nos meus stories para dar voz aos nossos irmãos na Palestina. E aí, esses evangélicos que dizem serem seguidores do profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, eles falam que não falte pólvora para Israel. Agora, recentemente, eu vi posts de pessoas próximas colocando oremos por Israel, ou coisa do tipo. Vamos lá. Se essas pessoas, esses evangélicos, primeiro creio eu que eles acreditam em Jesus. É o pilar principal para eles. Jesus, é a salvação. Creio eu que esses evangélicos, eles são contra o aborto. São contra casamentos homoafetivos. São contra todo aquele que vai de encontro com os ensinamentos do profeta Jesus.
Então, quem não está nisso aí não é salvo. Para eles é isso. O Estado de Israel, criado em 48, permite o aborto, casamento homoafetivo e não reconhece Jesus. E creio que nem chega a 3% o número de cristãos no Estado de Israel. 20% da religiosidade ali são de outras religiões. E os judeus ali, na grande maioria, não são judeus religiosos. Porque judaísmo, ele vem de uma etnia. Então, esses evangélicos são fantoches de falsos líderes que alegam que lá é terra prometida. Que alegam que o que está em Gênesis, salvo engano em Gênesis, na Bíblia, é aquele Israel que foi criado em 48, matando, expulsando 700 mil famílias de palestinos. Jesus era palestino. Ele convivia entre os judeus. E ele foi traído por quem? Então não entra essa coerência, que automaticamente é incoerência que eles praticam, que o que eles alegam está totalmente contrário ao que eles pensam e o que é da religiosidade deles. E sionismo é a ideologia, é a política expansionista, colonialista, racista, que mata sem escrúpulos e matam seus próprios cidadãos. Então temos que diferenciar muito bem que a nossa luta é contra a ideologia chamada sionismo. Como caiu o nazismo na Alemanha, como caiu o fascismo na Itália, vai cair o sionismo praticado pelo Estado de Israel, que usam como escudo os judeus e um Estado para defender os judeus. Mas eles não defendem nada, eles só atacam. Eles não respeitam legislação alguma, direito internacional, não respeitam as resoluções da ONU do próprio Estado que os criou. Porque depois da Nakba, que é a catástrofe de expulsão dos palestinos, houve resoluções da ONU de repatriar aqueles palestinos. Eles nunca repatriaram. E cada ano que passa, eles vão ganhando mais territórios. E esse é o objetivo agora atual. Grande parte do Oriente Médio não vai ficar mais só na Palestina. Enquanto eles atacam o Irã, eles estão matando. Ontem foi 60. Eles reúnem as pessoas para pegar comida e metralham, como se estivessem em jaulas. Eles já passaram as atrocidades que o regime de Hitler praticou. Já passou todos os limites. E há evangélicos apoiando isso. E aí é a questão, se Jesus voltasse hoje, de que lado ele estaria? Ele estaria do lado dessas crianças, mais de 20 mil crianças mortas, e outras que estão debaixo de escombros, não se sabe ainda o cômputo, falam em 100 mil pessoas, porque a estatística é 55, mas você não sabe o que tem debaixo dos escombros. De que lado Jesus palestino estaria? Então, esse Israel, nem judeus verdadeiros aceitam esse Estado. Para eles é um grande pecado isso. Posso aproveitar, então, já que você está entrando na parte histórica, quero voltar um pouquinho na parte do Império Otomano ali, né? Quero que você discorra sobre essa questão do que era ali antigamente, que era o Império Otomano, que depois ficou sobre o guarda-chuva da Inglaterra, né? Toda essa parte que aconteceu antes, teve a migração, os movimentos migratórios, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa parte da gênese do conflito, que eu acho que é importante até a gente pontuar. Antes de 48, sob o regime do Império Otomano, os muçulmanos, cristãos e judeus viviam na Palestina de forma harmônica. Nunca houve qualquer problema nesse sentido. Viviam na Palestina. Na Palestina. Na Palestina. Não existia aquele lugar. Estado de Israel. Sim, não existe, o Israel da Bíblia que eles falam foi muitos anos atrás e eles se dispersaram. Os judeus se dispersaram mundo afora. E com o advento ali do Império Britânico, que causou ali aquela separação e depois deu de presente para os judeus e criou o Estado de Israel, e teve até apoio aqui no Brasil com Oswaldo Aranha, o governo brasileiro apoiou essa catástrofe. Houve assim migrações de judeus que estavam na Europa sob a alegação do antissemitismo que eles sofriam, mas na realidade esses judeus,
muitos sionistas, de forma proposital, faziam eles sofrerem antissemitismo. Os próprios sionistas, que se intitulavam judeus, massacravam esses judeus para que eles fossem para a Palestina à força. Por quê? Eles chegam lá. Muitos não são agricultores. Muitos não conhecem, não querem viver lá, porque eles já estão tranquilos. Então começa essa migração forçada, a ponto do sionismo, ele revisionista, que ele militariza e ele quer expandir a qualquer custo, porque tem vários ramos, tem o sionismo religioso. Eu até ia te perguntar sobre isso, desculpa te interromper, porque algumas coisas sobre o sionismo que eu li, a fundação dele, ela é mais cultural do que política, expansionista. O sionismo praticado talvez pelo Estado de Israel, esse sionismo expansionista, é diferente daquele do final do século XVIII, acredito eu, XIX, né? Foi o final do século XIX, que traz ali uma questão de autodeterminação do povo judeu, que é a ideia cultural que existe lá no livro, né? Do que eu esqueci o nome do Herzl. Theodor Herzl, né? O Theodor ele já tinha a intenção de um Estado judeu, sob a alegação dessa questão religiosa, propriamente dita. Ocorre que a grande maioria desses judeus, eles são de outros países. Sim. Tanto que judeus negros eram discriminados. Porque há judeus negros, haviam judeus na África. E durante o nazismo praticado por Hitler, quem que acolhia esses judeus? Na grande maioria, os muçulmanos. Os muçulmanos acolhiam, seja no Marrocos, seja na Tunísia, seja no Irã. O próprio Irã acolheu vários dos judeus que estavam sendo perseguidos. Então há essa migração forçada e expulsão daqueles palestinos que lá se encontravam, e a partir dali não tem mais paz. Não tem a questão da criação, aí tem a questão da guerra com o Egito, ali é só confronto em cima de confronto. Que ficava controlando Gaza na época, sim, né? E não só isso. As pessoas acham tudo é culpa do Hamas. Nessa época não existia Hamas, nessa época não existia Hezbollah. Haviam resistências legítimas, porém elas não surtiam efeitos nenhum. E essas pessoas são massacradas, são exploradas, mulheres são estupradas, árvores centenárias de oliveiras são cortadas. Vídeos, assim, os mais terríveis, tanque derrubando carrinho de fruta, de verdura, eu postei hoje, crianças sendo abusadas por eles, escarnecendo dos templos religiosos. Então eles praticam... Mas eles dizem, sabe, Gerard, eu não me seguro, eu acabo entrando nesse tipo de discussão, né? E tem um público, assim, que é bem fácil de identificar, né? Que diz o seguinte, que é tudo mentira, que não morreu nada desse tanto, que esses vídeos que a gente posta inteligência é tudo artificial, isso, né? Que isso não existe, e que tudo isso aconteceu em razão do Hamas. Bom, vamos pensar o seguinte aqui, trazendo aqui para o Brasil, né? Vamos pensar uma coisa assim bem maluca, né? Uma dessas organizações criminosas, ela se organiza, para não falar o nome, e aí ela faz um atentado lá nos Estados Unidos e mata 1.000 americanos. Então será que as pessoas acham correto os Estados Unidos dizimarem a população do Brasil em razão daquela organização criminosa ter cometido um ato? E eu não vou discutir aqui, porque se eu discutir por que existe o Hamas, quem fez aquilo, não vai ficar bacana, né? Tem várias teorias e a gente não vai falar disso, né? Mas assim, será que isso é justo? E aí as pessoas ficam sem resposta. E recentemente, agora eu falei assim para uma pessoa dessa. Falei, amigo, deixa eu te perguntar, você é contra o aborto, né? Ele falou, claro, eu sou cristão. Falei, perfeito. Você não quer o consumo de droga, né? De jeito nenhum. De álcool, de jeito nenhum. Você não quer casamento homoafetivo. Não. Oba, então você defende o Irã. Coisa boa nessa guerra
Coisa boa, né? Na realidade, esses evangélicos que apoiam o Estado genocida sionista de Israel, eles deveriam apoiar o Irã, porque o Irã tem a mesma mentalidade, os mesmos né? valores que eles pensam. E automaticamente entram em contradição. E no seu exemplo você deixa bem claro. Eu acho que tem um exemplo até mais claro. Vamos imaginar uma favela aqui no Brasil e acontece todos os dias, tiroteios, balas perdidas em festas e etc. E eu não estou vendo a polícia invadir o morro e dizimar toda a população. Então seria a mesma questão. Você com a justificativa de defesa que não existe. Você não está se defendendo, você está aproveitando de uma situação para atingir o seu objetivo expansionista, que é pegar cada vez mais terras e dominar. O Irã estava quieto. O Irã, que eu saiba, acho que há 150 anos não entra numa guerra. Que tinha uma boa relação com Israel, inclusive. Sim, não, teve questões teve antes de derrubar o Shah. De derrubar o Shah, porque o Irã tinha libertinagem total antes do regime teocrático. Tem muitas coisas que nós não concordamos, mas eles que resolvam entre eles. Eles não estão afetando nenhum país. Agora, 5 acordos de vistoria e na questão de não proliferação de armas nucleares. Dias antes do próximo acordo, que era no último domingo, eles atacam. Né? Para quê? Qual que é o objetivo? Agora, que eu saiba, quem invadiu outros países foi Israel. O Líbano, o Iêmen, a Síria. A justificativa que você lê sobre isso é que é um ataque preventivo. Sempre preventivo. Sempre é justificativa que é um lembrando ataque que o Irã é signatado do Tratado de Não Proliferação Israel ninguém sabe se eles possuem armas nucleares ou não. Parece que 80 ogivas. E aí eles dizem o seguinte: nós não vamos conversar com os iranianos enquanto eles não destruírem, enquanto eles não mais aumentarem isso. Mas por quê? Por que eu tô com um revólver aqui na cinta e exijo que você fique desarmado e eu não vou falar que eu vou me desarmar? Que é isso? A questão ainda é muito além disso. Essa alegação não existe, porque há mais de 80 anos se falam em armas nucleares no Irã e nunca se provou nada. Sim. E há diversos especialistas que afirmam categoricamente que até mesmo nos Estados Unidos políticos, com inteligência da CIA, que afirmaram não há armas nucleares no Irã. A questão do enriquecimento do urânio é para fins energéticos, apenas isso. E, islamicamente falando, é proibido você queimar uma grande população pela religião islâmica. É pecado. Você não pode ter esse tipo de arma se nós falarmos pela religião propriamente dita. Agora, voltando no Hamas, que foi eleito politicamente ali em Gaza, que defendia a faixa de Gaza, diferente da Cisjordânia, que há corrupção, há complô da autoridade palestina com os sionistas e etc., e agora estão pagando o preço porque está morrendo muita gente lá também. O Hamas, ele tentou de todas as formas. Lembrando que lá não tem Hamas. Não tem. Lá não tem Hamas. E tentou de todas as formas. Eu não vi. Quando foram entregues os reféns, todos bem, corados e etc. E quando era entregue um refém palestino, quem que eram os sequestrados? Quantos sequestrados o Hamas teve? Quantos palestinos foram sequestrados pelo exército sionista? Crianças. Por que a lei é diferente para um palestino e para um israelense? Por que uma criança ela é julgada por um tribunal militar palestina e um cidadão israelense com maior de 18 anos ele é julgado por um tribunal comum? Por que há essa diferença? Por que há esse tratamento? Por que há esse apartheid? Por que maltratam essas pessoas? Por que a comida não pode chegar em Gaza? Entendeu? Eles, para saírem da faixa de Gaza, antes, um trabalhador, eles pegam aqueles trabalhadores que eles não têm, pedreiros, padeiros, etc. Eles precisam sair do cerco, trabalhar e voltar no mesmo dia. O que é isso? É assim que você trata? Poluem poços, envenenam poços artesianos, estupram mulheres.
Olhem documentários antigos, de soldados antigos, eles caçoando, falando o que eles fizeram no passado. Ah, eu estuprei tantas mulheres, eu matei uma criancinha, dando risada. Isso aí é eles falando. Não é um palestino falando. Por isso que eu recomendo a todos assistir um documentário feito por Mansur Peixoto, o Vitor, daqui de Barretos, que se chama Israel Paralelo. Ele fez esse documentário justamente em confronto ao Brasil Paralelo, que é unilateral, que só mentiu e que não entrevistou de forma imparcial as pessoas. Tá no YouTube esse documentário? No YouTube, no História Islâmica, Israel Paralelo, 6 horas de documentário entrevistando judeus nos Estados Unidos, aqui, e mostrando a verdadeira face desse regime genocida. Que é de um barretense. Hoje é barretense, ele é nordestino, Sim. mas mora aqui há alguns anos. Eu tive uma passagem, há uns 2 anos, eu fui ao Atacama de moto. E aí, no Atacama, a gente foi fazer um passeio, e aí dentro do ônibus, eu via o pai, a mãe e uma filha conversando, a filha mais nova, os pais mais velhos, e uma língua que eu não me identificava, tal, e aí eu cutuquei o pai e falei, desculpa, tal, que língua vocês estão conversando? Aí ele olhou para mim assim, falou, hebreu. Aí eu falei, tal, em inglês isso, né? Tal. E aí comecei a prestar atenção e aí eu reconheci algumas palavras, né? Bait, mai, algumas coisas que ele falava e aí eu peguei, comecei a conversar com eles, né? Falava, tal, eu falava bait, nossa, é igual em árabe. Aí eles já, como assim, igual em árabe? Falei, o meu avô era libanês, tal, do norte ou do sul? Falei, do norte e tal. Mas ele era muçulmano? Falei, não, ele era cristão, a minha família... Mas qual o problema, né? Qual o problema? E comecei a conversar e tal. E a moça, ela tinha ficado 2 anos no exército de Israel. Lá todos os judeus do mundo vão para lá, servem os 2 anos. E aí eles recebem um salário que eles não gastam durante 2 anos. E aí eles fazem um ano sabático pelo mundo. E ela então começou ali pelo Chile, no Atacama. Os pais foram junto, eles iam voltar para Israel e ela ia passar, inclusive passar pelo Brasil e tal. E aí eu comecei a conversar com eles, né? Como é que é lá? Como é que é o dia a dia? É legal viver ali? Não, na guerra, naquela iminência tal? Não, não é legal, é muito ruim. Então é ruim para eles também. Então a moça tinha acabado de sair do exército, ela bem assim, você vê que ela estava bem contaminada mesmo. Ela falou para mim, você vê, eu preciso aprender a falar árabe, porque eles não sabem falar nada, né? E tal, e eu não trombei, não, fui numa boa tal, mas você vê que é ruim para todo mundo aquela situação, para os moradores, isso só é bom para o político, né? E essa manipulação que esse cara faz, e esse cara... Há anos ele vem dizendo, o Irã tem arma, o Irã... Eu vi uma montagem hoje que a CNN fez, pegando ele novinho, sempre com o mesmo discurso, né? E aí as pessoas mais assim à direita dizem que isso é narrativa, você é de esquerda, isso é narrativa, isso tem que morrer. E aí não dá, né? Porque enquanto você discute esquerda-direita aqui no Brasil, quando você fala isso, é leve, né? Mas quando você discute humanidade, tem gente morrendo. Não tem partido. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí você dizer, não, mas você é cristão, Cristo estaria onde? Estaria lá em Israel... ou estaria junto com os palestinos, né? Com os pobres, onde ele andava, né? Então isso é muito triste, viu, Gerardo? E no caminho por acaso eu toquei e caiu na Jovem Pan, para variar. Aí eu vim passando raiva ainda, uns 3 quarteirões e é só ladainha. É o sionismo descarado, o Irã que se renda e etc. Porque agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo um exército real atacando na mesma moeda e batendo forte. Eles achavam que eles estavam protegidos pelo... Erdogan. Eles achavam que tinha essa proteção e agora o estrago tá sendo bem nítido e tem um porém. Netanyahu agora está proibindo colonos de saírem de lá. Porque ele não quer isso. Se esses colonos saem, o regime sionista está acabando.
E ele tem que ficar no poder, ele precisa de guerra, ele precisa de sangue derramado. Ele queria que os Estados Unidos fizessem isso. E estão tentando trazer os Estados Unidos para essa guerra. Agora era fácil você utilizar criança como escudo involuntário, mulheres procurando comida, matando sem qualquer piedade. Então, agora eles estão sentindo na pele o que é um exército real que não está para brincadeira. Nós não sabemos até onde pode chegar isso. É claro que se tiver a ajuda de outras grandes potências, o Irã não tem força. E creio eu que não vão conseguir manter isso aí por muito tempo, porque não tem armas nucleares. Entendeu? O Gerard, até eu gostaria que a gente falasse também sobre essa questão da criação do Estado de Israel. Em 47 foi tentado ali um acordo, a Resolução 81 da ONU, né? E muita gente também tem uma certa confusão sobre como que isso era colocado, por que isso foi feito e por que não deu certo, né? Então eu queria também que você falasse um pouco também dessa situação. Não tinha ali, os palestinos nunca iam aceitar os dois estados como eles queriam, né? Depois Sim, da criação depois do Estado. Mas antes não, os palestinos recebiam os judeus de braços abertos, como se fossem irmãos. Não tinha qualquer problema, só que tinha ali uma carta na manga que era, quanto mais imigrantes tivessem ali, depois eles dariam o golpe, que seria a Nakba. Mas os palestinos recebiam, tem vários documentários e histórias e fotos dos palestinos recebendo eles de braços abertos e depois sendo expulsos da própria terra. Então não tinha essa questão de criar um Estado judeu. Isso não passava na cabeça de ninguém, porque os judeus já estavam lá. Há judeus milenares que moram lá na Palestina, na região. Então, a resolução da ONU ela só vem para dar força para que depois fosse validado o Estado e a Nakba e tudo que a gente já sabe, historicamente falando, mas não tinha um sionismo, como que se diz? Amigável, não, um sionismo bonzinho. E isso que é importante dizer, que o povo árabe, ele não é contra o povo judeu. De jeito nenhum. Eles são irmãos e vivem e sempre viveram de forma harmoniosa. O povo árabe é muito resiliente, o povo judeu também. A preocupação aí, o problema é essa narrativa sionista que quer ampliar território a qualquer custo. E a custo de muita mentira. Tem muito Kazeb lá, né? Muito Kazeb. Muito. Kazeb é mentiroso. Mas eu acho que esse é um ponto até central do debate. Porque existem muitos árabes que são judeus. Sim, né? dentro de Israel. Sim. Tem também. E nesses casos... Netanyahu é da onde? Você sabe? Não. Polonês. Polonês. E está longe da religião. E usa a religião para esses fins sórdidos. Sim, como um pretexto, né? São pretextos. E eu acho que o que o Khalil falou, eu acho tão válido a gente apontar, que o povo em si, ele está ali a serviço de uma ideia política. Sim. Não religiosa. Não. Usam a religião. A ideologia, que é o que nós combatemos. Quando o Khalil passa de nós, árabes, não odiarmos os nossos irmãos judeus, porque nós somos semitas também. Então, muito se fala em antissemitismo. Tanto é que querem... tem um projeto de lei aqui no Brasil, do Eduardo Pazuello, pior ministro da Saúde, 472 de 2025, que ele quer, em resumo, criminalizar antisionismo. Essa nossa conversa. Antisionismo, essa conversa aqui seria crime. Sim. O que nós estamos debatendo aqui agora seria crime. Falar mal do Estado de Israel. Porque há a questão da lembrança mundial lá do Holocausto. Tem a sigla deles lá, IRLA. E nela tem vários pontos. E a maioria desses pontos fala sobre antisionismo ser antissemitismo.
E esse projeto está em trâmite. Nós já mandei uma carta para o Congresso, mandei para os Direitos Humanos, mandei para o Senado Federal, pela ANAGE, mostrando a inconstitucionalidade desse projeto, porque nós temos legislação que pune os nazistas, que pune os antissemitas, ou islamofóbicos, ou cristofóbicos, qualquer intolerância que seja. Nós temos a Lei 7.716 de 89, que ela claramente tem ali o racismo religioso implícito nela, e essas pessoas querem dar uma exclusividade ao Estado de Israel. Eu não posso criticar o Estado de Israel, seria antissemitismo. Então eu posso criticar os Estados Unidos, eu posso criticar a China, a Arábia Saudita, o Irã, e eles não, eu não posso. Então eu estou dando tratamento especial para eles. Não tem princípio da legalidade, porque qual que é o crime? Não tem princípio da legalidade, é inconstitucional. Liberdade de expressão, censura prévia. Entendeu? Então, mais esse projeto absurdo que nós estamos lutando, se Deus quiser, não vai ser aprovado, porque não tem que passar nem na questão da peneira jurídica ali propriamente pela dita, pela CCJ, isso. E esperamos que é mais uma aberração. Por qual razão que vocês acham que políticos vão visitar o Estado de Israel? Eu estou indo, um falou para conhecimento, o outro é para trazer empresas. Escambau, perdão da palavra. Não existe isso. Não existe muitas isso. pessoas, e Barretos, por exemplo, exporta muito matéria-prima para os países árabes. Aliás, os judeus compram carne aqui. Os grandes parceiros do Brasil são os árabes, não são os judeus. Não, mas mesmo até os judeus, a grande maioria são os muçulmanos. É o que mais exporta. São os parceiros de país de grande maioria islâmica. Mas as pessoas desconhecem que nós muçulmanos, se um judeu ele degolar um animal, nós temos a permissão de comer a carne e os alimentos dos nossos irmãos judeus. E muitas pessoas acham que nós odiamos. Não. O problema é o sionismo, não é o judaísmo. Os judeus são nossos irmãos, é descrito no Alcorão povos do livro. Quem são os povos do livro? Cristãos e judeus. Tanto que um muçulmano pode se casar com uma cristã ou uma judia. É permitido esse casamento. Como que eu ia odiar alguém se eu tivesse essa permissão? Então, essas visitas, justamente, ela tem um lobby turismo religioso e fazer com que esses políticos voltem para o Brasil e façam a propaganda sionista para eles lá fora. Então, esse tratado que eu disse de anti-sionismo ser antissemitismo, 12 estados no Brasil já assinaram. Claro que não tem validade jurídica nenhuma, sim. Mas esses sionistas já visitaram esses 12 estados, fizeram um lobby para dar força a esse projeto do Pazuello e aprovar depois uma lei federal. Então, tudo tem uma cama, tudo tem... eles são muito organizados e tem muito dinheiro. Então, viagens, passeios, jantares e etc. Então, eles fazem de tudo para ter o lobby sionista cada vez maior aqui no Brasil. Jihad, a mesquita aqui, em Barretos, ela é uma das primeiras do Brasil, não é? A segunda. E a primeira é do Recife? Não, a primeira é a Mesquita Brasil na Avenida do Estado, em São Paulo. Aquela é a primeira? Ela é a primeira construída em solo brasileiro. Eu achei que fosse aquela aqui é a segunda, Recife. Londrina seria a terceira. Perfeito. Londrina. Em Foz do Iguaçu tem uma muito bonita, né? Tem uma também. muito bonita. Aliás, Foz do lá. Iguaçu tem muito muçulmano ali, em Cidade del Leste. Mais de 15 mil, se não me engano. Tem muito xiita lá. E muita comida boa. Muito. Nossa, eu me senti no Líbano lá. Lá é muito eu fui palestrar lá pro pessoal lá e andei bastante com os nossos irmãos lá e, nossa, parecia que eu estava no Líbano. Né? Vamos fazer um merchan do nosso... Sim. Você lembra o nome? Lembro. Qual que é? Lemir. Um restaurante lá em Foz. Uma das melhores comidas árabes que eu e o Ricardo comemos. Mas a gente foi muito boa, mas eu fui num castelo lá, parecia um castelo. Chama Lemir. Lemir. Do estado, acho que o segundo restaurante mais bem avaliado do estado. Legal. Mas é maravilhosa a comida. Assim. É muito bom. Vou perguntar para os amigos lá. Eu gosto muito de Foz do Iguaçu porque... vamos junto bom. na próxima muito vez, bom. vamos de carro. É muito bom. Nós somos. Nós somos. Então vamos lá. próximo. Eu quero levar vocês e apresentar o pessoal lá, os nossos irmãos. Tem um xará seu, o Jihad,
que ensina árabe. Já viu? Aprendendo árabe. Coloquial, ele e o irmão dele. É muito bom. E o irmão mora no Canadá, ele mora ali em Foz do Iguaçu. Isso, é interessante. Gerardo, queria, por último, só falar da associação. A sede da associação é onde? Em São Paulo, na Faria Lima. Na Faria Lima. Isso. E o papel dela é cuidar da legislação com os olhos do Islã? A ANAJ, a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, ela foi criada em 2017. Eu estou no 3º mandato à frente da ANAJ e ela teve a ideia do nosso querido Sheikh Jihad, que é o conselheiro religioso da ANAJ. Então ele teve essa ideia de reunir juristas muçulmanos, e ali nós temos juízes federais, temos juízes estaduais, temos promotores, advogados na grande maioria, oficiais de justiça. Tem que ser jurista, né? Tem que ser bacharel em direito ou estar atuando também. E qual que é o fim? Primeiro, a defesa dos muçulmanos aqui no Brasil. Esse é o fim maior, a análise aí de problemas relacionados às mesquitas, só que ali no nosso estatuto nós temos também a questão dos direitos humanos, na luta contra a intolerância religiosa, onde abarca aí outras religiões. Por isso que nosso trabalho sempre está envolvido com associações de juristas de outras religiões. Então eu tenho parceria com o IDAFRO, que quem está à frente é o Dr. Édio Silva, um grande jurista das religiões de matriz africana. Nós temos vários trabalhos com os evangélicos, com espíritas no Rio de Janeiro. Participamos o ano passado da reunião do G20 Interfaith em Brasília. Tivemos também várias palestras minha, do Sheik e da doutora Késia. Estivemos no Supremo Tribunal Federal ano passado. Fiz a sustentação oral defendendo o hábito religioso das nossas irmãs freiras católicas que estavam sendo proibidas de tirar a foto com o hábito religioso na CNH. E aquilo afetava também as muçulmanas que tinham esse problema em alguns estados. Tínhamos ações no Mato Grosso com êxito. Porém, a delas chegou no STF, nós habilitamos com a Amicus Curiae, e eu e a doutora Késia fizemos a sustentação oral lá, entre outros simpósios que fazemos todos os anos. Já chamamos judeus, juristas, evangélicos, católicos, padres. Enfim, para nós o objetivo é a luta contra a intolerância religiosa, queremos o respeito. Então, nós ajuizamos ações, ganhamos recentemente contra uma advogada. A advogada falou que muçulmano mata cristão no mês do Ramadã. E é uma religião assassina e etc. Colocou um véu e fez um vídeo falando que ia explodir, caçoando das mulheres que usavam o véu, caçoando da própria Virgem Maria, né? Que a Virgem Maria sempre usou o véu, né? Não tem foto dela sem o véu. E ela é condenada. R$20 mil. Para quem vai o dinheiro? Para quem o Ministério Público indicar. Porque é ação civil pública. Então não vem para nós. Nós só temos o trabalho e o tempo e o acompanhamento do processo. E custas, dinheiro. Então, o objetivo nosso não é punir ninguém, porque financeiramente não vem nada para nós. O objetivo é que haja o respeito. Por isso que nós tentamos o diálogo antes de qualquer interposição de ação. O que você colocou está errado. Você quer rever aí, quer excluir? Não vou excluir. Tá bom, não vai excluir, vai para o Ministério Público Federal e Estadual. Vai a denúncia ou ação para tirar aquele link. Por isso da necessidade da regulamentação das redes sociais. Porque hoje você ajuiza uma ação, já compartilhou para quantas pessoas aquele post indevido? E aí você ajuiza, às vezes o juiz não dá a tutela, você vai agravar, ou você só vai conseguir a tutela em segunda instância, numa apelação, e aí já não teve efeito prático e didático. Já chegou naquelas pessoas piores ainda que não poderia chegar, que vão odiar, que vai separar, que vai maltratar. E aí a muçulmana não consegue um emprego, ela é agredida no transporte público. Aqui em Barretos, uma muçulmana não era contratada porque ela usava o véu. Quando ela tirou o véu, ela foi contratada. E assim vai. Eu acho muito, muito importante mesmo esse esclarecimento que você está fazendo, justamente porque você toca num ponto que é sobre a intolerância religiosa, né? E isso é muito grave. Eu acho que é uma forma de... Assim, que nós temos que combater isso de uma maneira forte, veemente, né? E acabar com mentira, com fake news sobre esse tipo de assunto. E assim, a gente teria tempo para ficar aqui conversando sobre esse tema, né?
sei lá, horas falando sobre isso. Mas assim, caminhando para os finalmente, a gente gostaria muito que você, assim, a gente tem esse hábito, né, aqui no podcast, quando a gente está terminando, e a gente espera que você volte mais vezes, né? Volto, sim. Até porque nós estamos aqui entre amigos, sobretudo. E eu gostaria que você deixasse aqui o que você leva, o que você gostaria que as pessoas levassem desse bate-papo. Eu gostaria que chegasse a mensagem verídica, como sempre, de fontes fidedignas, como o trabalho que vocês fazem e outras pessoas que utilizam da mídia e da informação com um trabalho sério, que não brinca, que não mente, e que as pessoas entendam que se você não conhece o outro, não opine. Se você não tem conhecimento da causa, qualquer que seja política, religiosa, você não opine. Ficar em silêncio é melhor. Porque se você opinar, você pode injustiçar alguém. E você injustiçando alguém, nós estamos em sociedade, vivemos em sociedade. Isso pode voltar para nós, pode voltar para os nossos filhos. Então, essa é a responsabilidade. Você quer utilizar a sua liberdade de expressão? Utilize sua liberdade de expressão, mas com responsabilidade. Sem desrespeitar, sem denegrir, sem rechaçar, sem mentir. E que as pessoas entendam que as redes sociais não é um subterfúgio para você achar que é uma terra sem leis. Você vai ser identificado pelo teu IP, vamos achar o teu endereço e etc. E você vai ser penalizado. Então nós temos que ter esse senso racional em passar o bem. Porque nós somos inimigos daquilo que nós desconhecemos. E a pessoa que ela preserva a sua própria segurança, ela não injustiça o outro, ela se coloca no lugar do outro. Será que eu iria gostar se fosse a minha religião? Será que eu iria gostar se fosse a minha filha? A vestimenta dela? Então pratique. Você praticar a sua religião, você tem o teu proselitismo religioso, pratique de forma livre. Mas para que você, praticando a sua religião, você vai falar da outra religião e rebaixar a outra e rechaçar a outra? Qual é o interesse? Então, isso mostra o quê? Que você não tem nada de bom na sua religião. Se você perde tempo falando do outro líder, falando da outra religião, você não tem nada de bom na sua religião. Ou você não entendeu o que é sua religião. religião. Ou você não entendeu a sua própria religião, bem dito. Então, eu finalizo aqui com um dito do profeta que ele diz: o verdadeiro muçulmano é aquele cujas pessoas estão salvas do que a sua língua diz e do que as suas mãos praticam, não injustiçando ninguém com a fala e muito menos com a agressão das mãos. Muito obrigado. Shukram, Habibi. Muito obrigado. E vamos lá, então. Vocês acompanharam esse bate-papo maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Quanto nós ficamos aqui? Acho que 1 hora e pouquinho, eu acho. Tá bom, tá bom. A gente tem esse cuidado porque a gente quer que você volte, né? Inclusive, um gostinho mais vezes. Sempre de quero mais. Exato. Para esclarecer. E nós gostaríamos, inclusive, que você aí do outro lado curta, compartilhe, mande esse vídeo para quem você acha que precisa ouvir esse bate-papo, para entender um pouco mais sobre o que nós falamos aqui. Tenha a sua opinião, mas o mais importante, tenha respeito pelo próximo e haja com responsabilidade. E se inscreva no canal, hein? Se não,